E a todas, vamos dar início ao bloco 11, e esse bloco será mediado pelo professor Francisco Satiro, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, meu querido colega de comissão de pós-graduação, um grande amigo, e, Francisco, eu passei aqui, na verdade, só para te agradecer de público e de viva voz por você ter aceito o nosso convite para mediar esse painel. Painel que contará com a apresentação de alguns trabalhos, mas eu já lhe aviso, Francisco, que eu acabei de receber um e-mail da Ana Caroline Alexandre Fonseca, que está com sintomas de Covid e, portanto, não vai conseguir apresentar. Então, aproveito aqui para, ao vivo, informar isso a você e te passo desde logo a palavra, renovando os meus agradecimentos. Caríssimo professor Gustavo Mônaco, primeiro, muito obrigado pelo convite para participar do evento. Um evento brilhante, um evento de grandes proporções. É uma enorme satisfação, prazer, privilégio poder estar aqui acompanhando os trabalhos brilhantes que você agora expostos. Lamento pela Ana Carolina, mas vamos seguir, que ela tenha outra oportunidade de apresentar o trabalho que ela fez em outra circunstância. Muito bem. Um conhecido economista chamado Nassim Taleb, que escreveu alguns importantes livros, como Cisne Negro, disse há algum tempo atrás que quando ele tinha escrito o principal dos seus livros, que era o Cisne Negro, ele estava no refeitório da universidade quando um outro professor perguntou: bom, sobre o que fala a sua tese? O que diz a sua tese? E ele falou: olha, eu vou precisar de mais tempo, um almoço não vai ser suficiente. E esse colega disse para ele, falou: se a sua tese, se você não tem condições de descrever qual é o conteúdo da sua tese numa perna só, a sua tese não se sustenta. E diz ele que depois, quando escreveu um novo livro, que acabou se tornando sucesso também, passou o tempo todo pensando em se ele seria capaz de explicar o conteúdo do novo livro numa perna só. O que a gente vai ter agora, nessa tarde, não é uma explicação dos trabalhos numa perna só, mas é quase isso. São trabalhos longos, profundos e importantes que vão ser apresentados num curto espaço de tempo de 15 minutos. Mereceriam, obviamente, mais do que isso, mas o que nós temos são 15 minutos. Então, sem maiores delongas, feliz por participar do primeiro Congresso Internacional de Direito Privado, eu chamo a primeira apresentadora do seu trabalho, que é a Laura Dias Martinelski, e que vai apresentar o trabalho, que é sobre interpretação dos contratos internacionais à luz dos princípios da NIDROA e da CISB, dentro do tema do painel, que são temas de intersecção entre o direito internacional e o comércio internacional. Portanto, Lara, the floor is yours, como diriam os americanos. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra muito grande, uma felicidade estar aqui, dividindo esse espaço com os demais colegas que são também interessados nos temas atinentes ao direito internacional privado. E cumprimento o professor Francisco também e agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, então, os artigos que foram submetidos ao Congresso. Bom, como o meu tempo é curto, também não vou me alongar muito, mas então meu nome é Lara Dias Martinelski, eu escrevi esse artigo que foi submetido durante o meu mestrado em Direito Internacional Privado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Vera, mas esse artigo em específico foi da disciplina do professor Luiz Renato. Então, o título do artigo é a Interpretação dos Contratos Comerciais à luz dos princípios do NIDROA e da CISG, né? E o objetivo, então, era trazer toda essa legislação que orienta nós, operadores do direito, a ter uma interpretação unificada
dos contratos comerciais internacionais, que é o objetivo primordial desses institutos, que são os princípios UNIDROIT e a CISG. Então, o objetivo era analisar essas contribuições legislativas, né, para que tenha, de fato, uma unificação interpretativa desses contratos e também identificar quando a gente não, quando existe uma ausência dessa vontade ou da intenção das partes, como é que os juízes e os árbitros decidem quando há impasses nesse sentido, né? Então, se utilizam dos usos e costumes, da autonomia da vontade, da boa-fé, quais são esses instrumentos a que se recorre. Então, basicamente, a importância desse tema, né, se dá porque houve uma mudança de postura em muitos países sobre o direito que seria aplicável aos contratos internacionais. Então, antes se utilizava o método conflitualista, né? Então, o juiz ou o árbitro aplicava uma regra estatal de direito internacional privado para dizer qual era o direito aplicável à controvérsia. Mas esse método conflitualista começou a trazer alguns problemas, por exemplo, muitas mudanças de caráter legislativo, jurisprudencial, vantagens para a parte que estava situada no país que emanava essas regras substanciais, e também essas regras não se mostravam muito afetas à realidade do comércio internacional, que é muito dinâmico. Então, em busca de segurança jurídica, né, foi criado esses instrumentos que se demonstraram, como os princípios UNIDROIT e a CISG, que se demonstraram serem mais aptos e eficazes para regular o comércio internacional. Então, a grande vantagem desses instrumentos é que eles trazem normas comuns a todos os países e proporciona muito mais segurança a todos que estão envolvidos no comércio internacional, tá? Então, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional, a UNCITRAL, e a UNIDROIT, que é o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional, promoveu o encontro em Viena, então, e se deu a criação do que a gente chama CISG, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias, que veio para regular de forma uniformizada a contratação e as consequências jurídicas da compra e venda transfronteiriça. Então, no Brasil, a gente formalizou o depósito em 2013 e desde 2014 ela está em vigor no nosso ordenamento jurídico interno, tá? E este instrumento, que é a CISG, justamente, ela veio para trazer instrumentos, né, e se atentar a certas particularidades, de modo que ela possa ser compreendida tanto para juristas que vêm do sistema da Common Law como da Civil Law, então, para tradições diferentes. A própria noção de contrato internacional já é algo que vem para atender essas tradições e não gerar mais conflitos, né? Eu não vou entrar detalhadamente aqui na CISG, porque o objeto é a interpretação, né? As regras da CISG que nos auxiliam a interpretar os contratos internacionais, que vai ser falado no momento posterior. A UNIDROIT, que eu falei para vocês, foi um instituto criado lá em 1926, então, justamente com esse intuito também de promover o estudo das necessidades e métodos para se modernizar, harmonizar e coordenar o direito das relações comerciais, e foi a instituição responsável pela criação dos princípios do UNIDROIT sobre contratos comerciais, que tem lá as versões de 94, 2004, 2010 e a versão mais recente de 2016, que é o que se considera, os autores e a doutrina, um verdadeiro código civil no plano de soft law. Isto é, ele é um instrumento não vinculante, que ele pode ser utilizado diretamente, claro, quando escolhido pelas partes, nesse caso, ou ainda pode ser utilizado subsidiariamente pelos juízes e ainda com maior liberdade e ênfase pelos árbitros. Eu trago aqui um dado que foi o professor Lauro Gama, né, que é de 2017, esses dados já devem estar mais atualizados, mas a prova eloquente da aceitação desses princípios é que pouco mais de 10 anos da edição, né, já foram repertoriados mais de 130 casos com aplicação desses princípios, tanto por decisões de tribunais judiciais como decisões arbitrais. Pois bem, vamos iniciar aqui rapidamente falando sobre os princípios UNIDROIT e onde estão localizados
as disposições atinentes à interpretação dos contratos. Lá no artigo 4º, capítulo 4, desculpa, dos princípios do NIDROA, a gente encontra de maneira detalhada como devem ser interpretados os contratos. Então, basicamente, o primeiro critério que deve ser analisado para a gente interpretar é a intenção comum das partes, tá? E caso não seja possível, né, identificar qual é essa intenção comum das partes, a gente deve interpretar conforme uma pessoa razoável interpretaria. Então, aqui, vejam bem, a gente não está falando de intenção unilateral, a gente está falando de intenção comum das partes, né? E caso não seja uma intenção comum, ou seja, haja alguma divergência, a gente vai buscar esse sentido que seria dado que uma pessoa razoável daria. E aí a gente está falando de pessoa razoável no sentido de pessoas que sejam iguais às partes que estão envolvidas, né? Não o homem comum, do mesmo tipo das partes. Então, como essa pessoa atribuiria sentido ao contrato nas mesmas circunstâncias, tá? Então, ampliam essa ideia ao estabelecer que se trata do mesmo tipo das contratantes e não do homem médio, tá? Esse é um dos critérios principais. Depois, lá no artigo 4.2, a gente tem a interpretação das declarações ou de outras condutas. Deve ser interpretado, então, de acordo com a intenção, mas existe uma limitação. A limitação é de que a outra parte sabia ou não poderia desconhecer tal intenção. Então, a gente tem esse critério. Caso esse inciso, né, anterior do 4.2 não seja aplicável, as declarações e outras condutas têm que ser interpretado conforme o significado da pessoa razoável novamente. Outro aspecto que a gente deve levar em consideração, de acordo com os princípios do NIDROA, para interpretar os contratos comerciais internacionais, são as circunstâncias relevantes. E os princípios do NIDROA, eles nos trazem todas essas circunstâncias relevantes, não que esse rol seja exaustivo, mas a gente se atenta às negociações preliminares entre as partes, as práticas que são estabelecidas entre as partes, a conduta das partes subsequente, né, o ulterior à formação do contrato, a natureza e o escopo do contrato, o significado que é atribuído a termos e expressões que são peculiares ao meio comercial em que está inserido, e usos e costumes. Além disso, a gente tem que se atentar à questão da coerência do contrato, ou seja, esses termos e expressões, eles têm que ser interpretados à luz de todo o contrato ou de toda a declaração em que aparece. A interpretação, ela não pode ser em tiras, ela não pode ser dada de maneira isolada, e a gente deve observar todo o contexto, então, no qual faz parte o objeto de investigação, né, e considerar todo o sistema contratual do qual faz parte esse termo ou expressão, né? Então, a gente não fala em interpretação literal de cláusula isolada, a gente interpreta de acordo com a real intenção comum das partes, no contexto de toda essa relação contratual. Ainda, a gente tem a interpretação útil, né, que o contrato deve ser interpretado de modo que se dê efeito a todos eles, ao invés de privar quaisquer deles de efeito. A gente tem que se preocupar também que a interpretação seja útil. Eu não tô vendo que o tempo está passando rápido, não vou poder me alongar muito mais, mas na CISG, ainda na NIDROA, a gente vai até o artigo 4.8, que estabelece todas essas regras de interpretação. A CISG, ela dispõe de maneira menos detalhada que os princípios, quais são as regras interpretativas, e está disposto lá no artigo 7º, 8º e 9º, tá? Mas o artigo 8º da CISG é o que melhor sistematiza a maneira pela qual o árbitro deve interpretar esse tipo de contrato. O artigo 7º, ele é o mais controverso de toda a CISG, né, que trata da observância da boa-fé na interpretação da própria CISG, dá margem para bastante estudo, né, com base na CISG. E no segundo ponto do artigo, a gente se preocupou em trazer a questão da aplicação prática. Então, a gente trouxe um caso e para trazer também como é que fica a questão
da prova dessa intenção das partes, né? Porque às vezes pode ser muito subjetiva ou a gente não conseguir provar qual seria a real intenção, a real expectativa das partes. Então, a gente trouxe um caso que foi julgado pela Corte de Nova York, que era um contrato de compra e venda que tinha um comprador americano e um vendedor italiano, em que ficava estipulado que a entrega dos bens se daria na fábrica na forma ex-works, ou seja, seria retirado por parte do comprador diretamente na fábrica. Esse comprador ele não teria pago, né, 4 faturas emitidas que diziam lá que a entrega ia ser ex-works, e o vendedor então ajuizou um processo para cobrar esse pagamento. O comprador, por sua vez, ele contestou a existência da própria relação contratual, né? Disse que não havia inexistência dessa cláusula em relação à entrega, né? Ex-works, da cláusula ex-works, e contestou ainda o recebimento dos bens que teriam vindo atrasado e em desacordo. Neste caso, as duas nações, tanto Estados Unidos quanto Itália, eram signatárias da CISG e, nesse caso, não tinha sido disposta nenhuma escolha de lei específica para reger aquele contrato. Então, o tribunal, né, a Corte de Nova York, citando ainda a jurisprudência dos Estados Unidos, declarou, interpretando, né, de acordo com o artigo 7º lá, número 2 da CISG, que ao interpretar a CISG deve-se procurar tanto as questões atinentes a termos e expressões, né, idioma e princípios gerais, e também considerou a aplicação lá do artigo 2º do Código de Comércio Uniforme da UCC, tá? Mas, basicamente, a Corte, nesse caso, acabou aplicando o artigo 11 da CISG, dizendo que, em que pese ali não tivesse um contrato escrito e formalizado, né, apenas a emissão das faturas, que seria uma prova unilateral, não havia necessidade de prova escrita, porque a CISG, porque poderia ser provado, né, por outros meios, como, por exemplo, essas outras circunstâncias que são trazidas como a negociação, as declarações orais, os acordos antes da formalização expressa do contrato. Então, a CISG, ele permite esse recurso de interpretação, né, que é o recurso a provas extrínsecas. E ali também se aplica o artigo 8º da CISG, né? Nesse caso, ali a fatura era a prova unilateral do vendedor e o comprador opôs essa entrega ex-works, né, essa cláusula. Então, o tribunal entendeu que não era possível determinar se, nesse caso, o comprador havia concordado ou se estava destinado a se vincular a essas 4 faturas que tinham sido emitidas pelo vendedor. E ainda também o artigo 9º da CISG, né, que diz que, então, o vendedor não foi capaz de apresentar provas suficientes em relação a outras negociações que tinham sido concluídas anteriormente. Então, faz referência à própria negociação e circunstâncias relevantes a todo instante nesse julgado, para a gente entender o quanto esses instrumentos, tanto princípios UNIDROIT e CISG, né, consideram essas circunstâncias relevantes, todo esse contexto do meio comercial, os usos e costumes, as práticas e a negociação para julgar, né, e interpretar esses contratos comerciais internacionais. Dito isso, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado. O texto sobre interpretação dos contratos comerciais internacionais à luz da UNIDROIT, que ela fez junto com Letícia Sostera Rosa, que não compareceu hoje para apresentar, mas foi extremamente interessante o fato. Quem trabalha com isso sabe, a gente usa os princípios da UNIDROIT sempre, da CISG da mesma forma, e eles dão atualidade àquilo que o Poitier falou há tanto tempo, mas que continua vigente. Muito obrigado, Lara. Passamos, então, para o próximo texto. O próximo texto foi escrito por Lucas Baltazar Marimoto da Silva e Henrico Magalhães Caparica.
tema do texto é uma breve análise quanto à aplicabilidade da CISG aos Non-Fungible Tokens, a partir da sua natureza jurídica. Quem vai apresentar é o Lucas. Lucas, à sua disposição para apresentar o seu trabalho. Perfeito, professor, muito obrigado. Só irei tentar compartilhar minha tela, que a gente elaborou aqui uma breve apresentação de slides também. Todos conseguem ver a tela? Perfeito, então. Bom, irei iniciar meu tempo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Instituto por podermos estar apresentando. Nós entendemos o quão importante é ter esse espaço plural e gostaríamos de agradecer essa oportunidade no nome do professor que está nos acompanhando hoje, o professor Francisco Sátiro, a quem muito admiramos. Bom, antes de entrarmos no tema do nosso artigo, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre os autores do presente artigo. O primeiro autor é o meu grande amigo Henrico Magalhães Caparica, que, em virtude do edital do artigo, apenas um de nós iríamos apresentar o tema e acabou ficando incumbido para mim. O Henrico, ele é estudante do 8º semestre de Direito no Mackenzie, ele é estagiário em Arbitragem Nacional e Internacional no escritório Tayo Shecker, associado ao Mayer Brown, ele é membro do Grupo de Estudos em Arbitragem da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o GEAMAC, e o Henrico também foi orador pelo time do GEAMAC na 28ª do Wismut, onde ele conquistou o prêmio de Best Oralist Honorable Mention. E o segundo autor do texto, no caso, sou eu, que sou o Lucas Morimoto, estudante de 7º semestre de Direito no Mackenzie, estagiário no Instituto Legal Grounds, também sou membro do GEAMAC, onde eu e o Henrico nos conhecemos, e sou pesquisador nos campos voltados para a ciência do direito, filosofia do direito e direito digital. Bom, antes de esmiuçarmos o nosso tema, nós achamos interessante falar um pouco sobre a divisão metodológica de como nós abordamos. O primeiro ponto é relacionado ao motivo da pesquisa. A pesquisa acabou surgindo a partir de uma discussão que o Henrico tivemos quando estávamos fazendo a preparação do memorando e da fase oral do 28º Wismut, quanto à aplicação da CISG sobre contratos de compra e venda de software. E como que isso se daria? E aí acabamos levando um pouco a mais e um dos devaneios pensando se aplica software, será que bens digitais, esses bens virtuais que temos hoje em decorrência das tecnologias disruptivas que vêm surgindo, também poderiam ser aplicáveis, poderiam também ensejar pela CISG? E aí partimos disso numa metodologia de uma pesquisa exploratória, partindo então da análise da Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias, para os bens virtuais, a partir de alguns case law, e depois fomos para o contexto contemporâneo acerca do blockchain dos NFTs, partimos de uma análise de uma possível natureza jurídica acerca dos NFTs e fomos para a nossa conclusão. O que vale colocar até de disclaimer quanto ao tema é que na literatura brasileira nós não encontramos nada acerca disso, acerca da aplicação da CISG sobre os NFTs, e na literatura mundial nós também não encontramos muita coisa, a não ser que tenha alguma outra língua como russo ou chinês, que nós não temos muito acesso, e tem alguma coisa escrita, mas até então o nosso artigo aparenta estar inédito. Bom, para entrarmos, então, para falarmos sobre a incidência da CISG sobre os NFTs, vale batermos um pouco na tecla do que é a CISG. A Lara, que acabou de apresentar, já deu uma passada sobre a CISG brilhantemente, mas de toda forma, nós entendemos importante pincelarmos acerca dessa convenção. Bom, qual que é o grande intuito da criação da CISG? Veja, no ano de 1980, quando a CISG foi criada, e antes disso, quando aconteceram as discussões por seus plenipotenciários que acabaram discutindo a redação e a instauração dos 101 artigos dentro da convenção, a CISG ela foi pensada para ser um tratado multilateral, que fornecesse, então, e que criasse uma segurança num ordenamento jurídico, trazendo possibilidade de fazer esse ordenamento se tornar mais moderno, esse ordenamento se tornar mais uniforme e, principalmente, se tornar mais dinâmico. Ou seja, moderno, uniforme e dinâmico. Agora, se formos pensar na data de criação da CISG, em 1980, como que esses plenipotenciários poderiam pensar em desenvolver uma convenção internacional que incentivasse esse comércio transfronteiriço, cross-border, de mercadorias entre países, sem pensar no desenvolvimento do que poderia estar por vir, não é mesmo? E aí, a partir disso, nós pensamos, então, nos requisitos da incidência da CISG. Nós selecionamos os dois principais, que seria no caso de territorialidade, ou seja, contratos de compra e venda entre partes que tenham seu estabelecimento distinto, e voltando aqui, a gente pode ver os países, né, que a CISG atualmente são signatários, né, da convenção, e o segundo ponto seria da compra e venda, ou seja, do fornecimento de mercadorias a serem fabricadas ou produzidas.
Um ponto importante a relatarmos acerca da compra e venda é que a CISG, então, acaba se direcionando completamente para bens. Ou seja, essa compra e venda desses goods, desses bens. E aí a gente entra numa outra questão. O que seriam, então, esses bens para a convenção? O que seriam esses bens para a CISG? Bom, a CISG, e vale aqui mencionar, em nenhum momento, em todos os 101 artigos, acaba passando ou trazendo uma definição do que seriam bens. Ou seja, nós temos uma convenção que acaba incidindo sobre essa comercialização, mas nós não sabemos muito bem o que é definido por ela. Então, nós partimos de duas formas para podermos analisar aquilo que seriam os bens para a CISG. Nós podemos ir por uma análise, né, de uma interpretação sistemática da convenção e de uma análise de uma interpretação mais teleológica. Se formos pensar pela teleologia interpretativa e hermenêutica acerca da aplicação da CISG, nós podemos voltar àquilo que tínhamos colocado, de que a intenção do desenvolvimento da CISG era ser um tratado multilateral que fornecesse um ordenamento moderno, uniforme e dinâmico. Então já conseguimos ver aí que a CISG ela tem que acabar se adaptando aos fatos sociais que vêm se desenvolvendo e fazendo com que a incidência de sua aplicação mude, porque isso seria o dinamismo pensado pelos plenipotenciários. E o grande ponto de pensarmos em sistemática seríamos interpretarmos a convenção a partir da própria convenção. E nisso nós podemos cair em algumas doutrinas um pouco mais majoritárias acerca do entendimento da convenção, e aí nós podemos pegar a professora Ingeborg Schwenzer, nós podemos pegar o professor Franco Ferrari, e nós caímos naquela interpretação dos artigos 30 e 53 da convenção. Os artigos 30 e 53 da convenção, quando interpretados, nós podemos começar a entender o que poderia ser, então, esses bens para a CISG. Então, esse contrato de compra e venda de bens seria algo como aquele contrato em que o vendedor fornece um item ao comprador, transferindo a sua propriedade e recebendo por essa transferência de sua propriedade um preço. E foi nesse sentido que acaba sendo acatado hoje majoritariamente o sentido de bens para a CISG, e continuando nisso, acabaram incidindo as discussões acerca do que seria, de quais poderiam ser esses bens. Então, nós temos algumas discussões, e foi aí onde surgiu a grande provocação para o artigo que foi produzido e encaminhado para o Congresso, que seria a incidência da aplicação da CISG em contratos de compra e venda de software. Por mais que existam diversos tipos de software a serem discutidos, e nós teríamos software de prateleira, que seriam aqueles CDs, né, que a gente comprava antigamente nas prateleiras de lojas de informática, ali de Windows ou de Office, ou então o software poderia ser um software baixado, e aí começaram as discussões. Vale ressaltar também um caso que ficou muito importante nessas discussões, que é o caso Used Soft Case contra Oracle, e também algumas doutrinas relacionadas ao professor Hirosono. Bom, dando continuidade nisso, então, e quebrando um pouco, talvez, do formalismo da apresentação, talvez os millennials que estejam assistindo à apresentação reconheçam um pouco melhor essa imagem. Bom, para aqueles que não conhecem essa imagem, ou não estão familiarizados com esse meme, esse é o Dodge. O Dodge foi um meme criado há alguns anos atrás, que se tornou muito popular na internet, fazendo várias piadinhas e outros trocadilhos a partir dele, e o grande ponto importante é que essa imagem que vocês estão vendo na tela de vocês foi comercializada por 4 milhões de dólares, se tornando o NFT mais caro a ter sido comercializado até hoje na história. Bom, Lucas, o que é NFT? Os NFTs, então os Non-Fungible Tokens, seriam algo como os tokens não fungíveis. Isso eu sei que não ajuda muito, então vamos tentar esmiuçar um pouco melhor isso. Token seria algo como um certificado digital. Então pensemos que o token seria uma unidade, um valor, um ID. Então você tem, digamos, um valor que diz que é X, e esse X seria seu token. Esses tokens, eles estão registrados dentro da blockchain, que, para trazer uma justificativa, uma explicação mais rápida, blockchain seria algo como um livro-razão. Então, dentro desse livro-razão, nós temos esses valores, esses tokens, que ficam armazenados lá e validados por toda a rede mundial de computadores. Ou seja, esse token, ele se torna algo que está escrito lá. E a partir disso, ele pode ser várias coisas. Nós podemos ter imagens, nós podemos ter GIFs, nós podemos ter vídeos, e esses vídeos, imagens ou GIFs, ou qualquer coisa que seja, têm sido comercializados, como esse aqui, por valores exorbitantes como de 4 milhões de dólares. E foi a partir disso que nós tentamos esmiuçar acerca da natureza jurídica desses NFTs. Bom, se esses bens, então, ou assets, não tínhamos uma noção do que poderiam ser considerados, tem tanto valor, como que nós podemos pensar numa segurança jurídica acerca da comercialização entre esses bens? Nós pensamos em fazer uma análise, primeiramente, acerca do ordenamento brasileiro, e aí nós poderíamos cair até nas hipóteses do artigo 835 do Código de Processo Civil, quando vemos lá no rol taxativo daquilo que pode ser penhorado como outros direitos, a possibilidade de enquadrarmos bens virtuais ou NFTs. Mas
como talvez fosse mais desafiador fazer uma análise acerca de SISG, o Henrique e eu, nós pensamos que pensar na natureza jurídica dos NFTs, pensando na aplicabilidade da convenção, tivesse mais sentido. Até porque, querendo ou não, no mundo virtual que nós vivemos hoje, e de acordo com Pierre Levy, nós podemos pensar na cybercultura e na cyberestruturalidade que estamos vivenciando, é muito difícil pensarmos, e quase impossível, que esses NFTs seriam comercializados apenas dentro das fronteiras, apenas nacionalmente, quando nós sabemos que eles são geralmente comprados com criptoativos ou então com outras formas de valores. Então, a partir disso, nós pensamos em contextualizar a natureza jurídica dos NFTs. Primeiro ponto foi a partir de um contexto filosófico, então nós fomos e nos resguardamos um pouco em Locke para poder encontrar, onde Locke fala que aquilo que você mistura o seu trabalho, o seu labor, com algo que é seu, no caso, talvez sua propriedade intelectual, se torna sua propriedade em si. Então, a partir do momento, nós poderíamos pensar, bom, um artista, ele tem aquele trabalho dele de poder fazer sua arte pensando nos seus direitos de autor, então nos direitos conexos àquela produção, e a partir disso, aquilo se torna um bem para ele. Então, se pensarmos em pinturas, pinturas são bens. E existem discussões acerca da aplicação da SISG com pinturas. Por que não pensarmos, então, na aplicação da SISG com NFTs? Se nada mais seriam do que pinturas virtuais, pinturas digitais. O segundo ponto seria uma análise até pelo ordenamento jurídico brasileiro, que a lição do professor Washington Barros Monteiro é muito importante, porque mesmo em 2005 nós já podemos ver aqui uma possibilidade da vontade das partes quanto à fungibilidade ou infungibilidade de algo. Porque ao mesmo tempo que alguém poderia virar e dizer, mas Lucas, tudo bem, essa sua imagem tem um valor X, eu posso colocar a mesma imagem na blockchain e ter o valor Y e só a mesma imagem. Mas aí é que a gente entra nessa questão da vontade das partes que torna aquilo sim infungível. E aí nós temos também o segundo ponto, o terceiro ponto, que seria o mais importante para o nosso trabalho, que é o contexto internacional da SISG, para poder fazer uma interpretação dela e chegarmos na incidência da aplicação dela quanto à natureza jurídica dos NFTs. O primeiro seria a redação autêntica da SISG. Quando analisamos as línguas oficiais da SISG, nós não tivemos problemas em poder fazer esse enquadramento daquilo que poderia ser o NFT como um bem. No segundo ponto, seria as seções da convenção, como nós passamos ali em cima, agora há pouco comentamos, sobre os artigos 30 e 53 da SISG, quando fizemos essa análise, né, essa hermenêutica mais sistemática quanto à convenção. O terceiro ponto seria o histórico legislativo, e aqui estaríamos falando dos travaux préparatoires da SISG, né? Todas as discussões que aconteceram pelos plenipotenciários da SISG, sobre tentar realmente criar aquele ordenamento moderno, dinâmico, que trouxesse segurança jurídica. O quarto ponto, que seria as intenções e os objetivos da convenção, que acaba se ligando com aquilo que a gente falou, de realmente criar essa segurança jurídica e pensar no desenvolvimento da SISG. Porque, vejamos, a SISG foi criada em 1980. Naquela época, os plenipotenciários já não tinham ideia do que aconteceria 6 anos depois, que seria o advento da World Wide Web, o nosso www. Se em 6 anos eles não pensaram aquilo, mas a SISG tinha que ter esse racional de aplicabilidade, portanto, como que nós poderíamos pensar que aqueles plenipotenciários, há 41 anos atrás, poderiam imaginar que a foto de um cachorrinho Shiba Inu teria o valor de 4 milhões de dólares, não é mesmo? E o último ponto, que seria os julgamentos dos julgados das cortes e dos contracting states, que foi onde a gente pegou aquele case, né, do use soft case, para poder fazer analogia, para trazermos algo um pouco mais sólido, e a doutrina também do professor Hiroshi Ono. E agora entramos na nossa reta final do trabalho, que são as nossas conclusões em si do trabalho. A primeira conclusão é de que a SISG ela pode ser aplicável a esses contratos de compra e venda de NFT, porém depende. E o depende está relacionado também a essa dinamicidade do desenvolvimento das tecnologias disruptivas, pois hoje já se falam em terrenos virtuais que são comercializados na base de NFT. Então você compraria, ao invés de você comprar um apartamento, você compra um apartamento virtual para você ter ali um dia. Pensemos em realidade virtual, alguns jogos, coisas do gênero. Bom, só o tempo nos dirá. E isso também é algo que pretendemos abordar em trabalhos futuros. O segundo ponto seria a incidência de direitos de propriedade intelectual sobre os NFTs, porque é muito oneroso pensarmos a uma marca, talvez como Louis Vuitton, que peguem uma carteira da Louis Vuitton, registrem como NFT e ela não tenha direitos sobre sua propriedade em cima desse NFT. Que também pretendemos abordar mais para frente. O terceiro ponto é sobre a necessidade de aplicação de instrumentos jurídicos já existentes em tecnologias disruptivas para o estabelecimento de uma segurança jurídica. Ou seja, o fato social é muito mais dinâmico que o fator legislativo. O legislador quase nunca conseguirá keep up com os fatos sociais. E é exatamente por isso que partimos desse pressuposto, de que devemos interpretar os instrumentos que temos para trazermos essa segurança para aquilo que vem acontecendo quanto às tecnologias disruptivas. E o último ponto é que nós devemos comprar NFT.
Porque quem sabe a gente não faz igual a Bitcoin, que comprando talvez $1 em Bitcoin em 2010, nós hoje teríamos 97 mil dólares, não é mesmo? E nossos agradecimentos, nós queremos agradecer, primeiramente, o Congresso de Direito Internacional Privado do Brasil, que gostamos muito da oportunidade de dar esse palco para alunos da graduação, para incentivar a pesquisa, e também agradeço aos amigos do GEAMAC que estão nos acompanhando, porque se não fosse também o grupo, não estaríamos com esse tema tão legal e bacana apresentando hoje. Professor Francisco, muito obrigado pela oportunidade. Lucas, eu que agradeço, foi interessantíssimo, você veio elucidar o enigma do Metacovan, que agora já sabemos que tem nome, né? E a parte pitoresca disso é que o direito vive de ondas, né? Eu sou professor de direito comercial, então em um determinado momento se descobriu a possibilidade de se transformar direitos que são intangíveis em coisas via títulos de crédito. E agora a gente está num processo contrário, de transformar coisas em direitos, coisas em códigos, porque code is law. A palestra, a apresentação do texto foi muito interessante, muito obrigado, Lucas. Passamos então de imediato para o Pedro Pereira Gomes, que vai nos apresentar o seu texto sobre o modelo atual de negociação da Organização Mundial do Comércio e as possíveis alternativas. Pedro, está à sua disposição. Bom, muito obrigado, professor Francisco, uma boa tarde a todos. Quero parabenizar os meus colegas que me antecederam pelas belas exposições e agradeço ao convite, agradeço em nome da organização ao professor Francisco e ao professor Gustavo, que me fez esse convite durante uma disciplina do mestrado lá na USP. Eu vou, então, compartilhar minha tela, também preparei alguns slides. Um minutinho aqui. Compartilhando a tela. Modo apresentação. Perfeito. Bom, então falando um pouquinho sobre mim, como eu mencionei, eu curso mestrado em Direito Internacional Privado na USP e sou facilitador de negociação na FALEC Associados. Bom, então no artigo eu busquei discutir sobre o modelo da negociação que ocorre dentro da Organização Mundial do Comércio, né? E algumas possíveis alternativas para tornar esse procedimento mais eficiente, porque verificamos que a última rodada de Doha está em vigor desde 2001 e ainda não teve nenhuma conclusão. Então, isso me instigou a investigar um pouco o tema. Falando um pouco sobre a organização, a OMC ela visa dar uma supervisão e uma liberalização do comércio internacional. E essa organização teve uma tentativa de criação em meados de 1947, após a Segunda Guerra Mundial, quando foram feitos os acordos de Bretton Woods, que criou o FMI e o Banco Mundial. Só que, por uma falha na tentativa das negociações, não foi criada, na época, a Organização Internacional do Comércio, né? Mas o GATT acabou, que é um acordo geral sobre tarifas, ele acabou substituindo a organização durante décadas, né? E, de acordo com seu artigo 28 bis, teve o início das negociações, e foram concluídas 8 rodadas, sendo que apenas na 8ª rodada do Uruguai, em 1995, que foi criado o OMC como conhecemos hoje, né? E devido a esse caráter do GATT, até sobre tarifas, as 5 primeiras rodadas só tratavam sobre redução de tarifas alfandegárias. A partir da 6ª rodada, como vemos aqui, entrou a rodada Kennedy, entrou em discussão as tarifas e leis antidumping, e posteriormente entraram outros temas em discussão. E como podemos ver também pelo presente slide, à medida em que foram aumentando o número de países envolvidos na organização e o número de temas em discussão, a duração de cada rodada foi aumentando, né? E quais são algumas peculiaridades da negociação dentro da organização? Bom, dentro da organização, todos os estados, eles possuem igualdade de voz ativa durante as negociações. Então, para se concluir cada acordo sobre cada tema, todos os países têm que concordar, não é uma maioria, tem que ser absolutamente todos que devem concordar para que um acordo seja fechado. E, para concluir a rodada e todos os acordos entrarem em vigor, todos os acordos precisam ser concluídos, né? É o princípio do single undertaking, porque não há acordos pela metade.
Então, apesar das negociações da rodada de Doha terem começado em 2001 e diversos acordos parciais terem sido firmados, nenhum entrou em vigor, porque ainda há outros acordos que estão sendo discutidos. E nesse cenário, na organização, também se fala sobre a cláusula da nação mais favorecida, que é mais usada no âmbito do foro de resolução de disputas da negociação. Mas o que quer dizer essa cláusula? Que todas as vantagens e privilégios que forem concedidos para um membro do OMC por outro, elas devem ser estendidas ao demais, imediatamente sem imposição de condições. Então, por exemplo, se o Brasil cobra 15% na tarifa de importação de vinho e resolve abaixar essa tarifa para 13% para vinhos da Nova Zelândia, os outros países da Organização Mundial do Comércio também podem falar que tem direito a essa concessão, por causa dessa cláusula da nação mais favorecida. Isso acaba gerando uma série de discussões dentro da rodada de negociação, porque qualquer país pode paralisar as negociações. Então, isso a gente nos leva a pensar, esse poder, essa voz ativa igual de todos os países, é de fato igualitária? Ou haveria um desequilíbrio natural pelo desnível econômico? Porque aqueles países que têm maior poderio econômico podem ter maior poder de barganha para convencer os demais países a lhes acompanharem determinada solução. E outra coisa interessante dentro da organização e das rodadas é que as negociações ocorrem apenas no plano multilateral. Então, não há espaço para regionalismo. Não há, por exemplo, a formação de um consenso entre o bloco, que dentro do bloco foi por maioria, por exemplo, o Mercosul ou a União Europeia, e aí leva para a votação lá. Não, todos os países, em um plano multilateral, sem regionalismo, sem coalizões, que estão em negociação. E, no momento, tem centenas de países discutindo, e isso acaba atrasando o andamento das negociações, né? Então, durante o artigo, eu também busquei trazer alguns conceitos de negociação, especialmente do modelo de Harvard, que é pensado mais pelo Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, e um deles muito conhecido é o de posição e interesse, né? Posição é aquilo que o negociador mostra que quer para o outro, né? E o interesse é o motivo, é aquilo que está por trás da razão pela qual eu mostro querer ter um determinado objetivo. Então, a posição, se a gente pensa no iceberg, é o que está acima do nível do mar. E o interesse, que é muito maior, é aquilo que está abaixo, que você não consegue mostrar para os outros, né? Então, um exercício a se pensar dentro da Organização Mundial do Comércio, da rodada de negociação, é trabalhar menos com o combate, com mostrar a sua posição, mas tentar explicar o interesse para os demais negociadores, né? Aí, outros conceitos interessantes que eu também trouxe no artigo são MANA, né, que em inglês é BATNA, Best Alternative to Non-Agreement, que é basicamente a melhor alternativa à negociação de um acordo. Antes de ser fechado um acordo, todo negociador pensa, qual que é a melhor solução que pode acontecer comigo se não acontecer um acordo? E aí eu tenho que levar isso em consideração. Também tem o WATNA, que é a pior alternativa à negociação de um acordo. Se eu não fechar acordo, o que pior pode acontecer? E todos os negociadores, em plano multilateral, têm que fazer esse exercício para si e para os outros, né? Pensar o que os outros estão pensando. E o preço de reserva é o limite máximo possível de concessões que podem ser aceitas em um acordo. Então, é aquela estratégia de estabelecer até quanto eu posso conceder para poder cumprir o objetivo do acordo, né? Menos do que determinado preço, não há acordo. E outro conceito interessante de negociação, também trazido no artigo, é o da ZOPA, que é a zona de possível acordo, que é aquele local em que dois interesses conseguem convergir para poder haver o acordo, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. E quais são algumas peculiaridades na negociação multipartes, né? Nas negociações multipartes, podem ser formadas coalizões. Coalizões de ataque são aquelas formadas para atingir determinado objetivo, para atingir o acordo, né? E as coalizões de bloqueio, de acordo com Lawrence Susskind, são aquelas que para evitar que determinado acordo seja feito. E para entrar nessa zona de negociação multipartes, é necessário que cada negociador escute atentamente as necessidades e interesses dos outros, fomente propostas que incorporem trocas valiosas, suspenda as críticas, explore ideias mais criativas, mas não vinculantes, e concorde em relação aos procedimentos da solução de problemas.
Então, para isso, como eu mencionei anteriormente, cada negociador tem que avaliar a humana de todas as partes e fazer o recálculo em todas as vezes em que uma nova coalizão possa lhe deixar de fora daquele acordo, né? Possa determinada coalizão fazer um acordo que não lhe é benéfico. E aí todos eles têm poder de bloqueio para que um acordo seja feito. Também discuti brevemente no artigo, sei que o meu tempo deve estar se acabando, mas não vou me alongar, sobre teoria dos jogos dentro desse cenário de negociação da Organização Mundial do Comércio. Porque a teoria dos jogos, ela avalia alguns aspectos, que são as consequências de diferentes estratégias possíveis, as possíveis alianças entre os jogadores, o nível de compromisso e o contrato entre eles, e o número de vezes em que o jogo pode se repetir. Então, segundo essa autora, Ana Teresa Schlapfer-Spinola, o cenário das rodadas de negociação do OMC pode ser avaliado, sim, como um ambiente de jogo, porque atende algumas premissas da teoria dos jogos, ou seja, lá nas rodadas existem regras formais e informais para atuação, há um resultado definido representado pelas soluções dadas a cada tema, o resultado para cada país membro depende da própria estratégia, mas também da estratégia dos demais países membros, e as questões de comércio internacional podem ser alocadas em diversas categorias, apresentando soluções diferentes conforme a sua classificação. Então, eu também deixei um pouco mais específico qual que é o impasse dessa rodada, né? Por que essa rodada de Doha não avança? Que ela foi criada em 2001 e era para ter se encerrado em 2005, porque foram feitos diversos acordos parciais, mas nenhum deles entrou em vigor, como eu mencionei lá no início. E os dois principais entraves são os seguintes: os países envolvidos, eles não aceitam rever subsídios que concedem aos produtores do setor agropecuário dentro dos seus países, né? E os países em desenvolvimento, como o Brasil, não aceitam derrubar barreiras tarifárias para os produtos dos países envolvidos, além de não concordarem em retirar subsídios à produção interna de bens agrícolas. Então, essa discussão vem tomando os últimos anos e é o que está impedindo os demais acordos de entrarem em vigor. E quais são algumas soluções pensadas, né, que podem ser trazidas para que haja a implementação desses acordos que já foram feitos ou traga uma eficiência melhor no processo, né? Talvez tenha que se pensar na construção de um desenho de sistema de disputas, que é um método de uma organização deliberada, intencional, de acordo com o Diego Falek, que é o principal nome sobre esse assunto no país, que é uma organização deliberada e intencional de procedimentos ou mecanismos processuais que interagem entre si, e, quando aplicáveis, recursos humanos e materiais, para a construção de sistemas de prevenção, gerenciamento e resolução de disputas. Ou seja, o planejamento de um sistema que funcione de forma efetiva para que as negociações ocorram. E para ser implementado esse DSD, tem que ser feitos, serem tomadas 5 providências, né? Uma análise de conveniência e oportunidade, um diagnóstico abrangente da situação conflituosa existente, do problema e de seu contexto, a definição dos propósitos, objetivos e escopo da proposta, a construção conceitual do sistema e a implementação e avaliação do arranjo procedimental. E também pode ser pensado na questão dos blocos regionais para a formação de coalizões, né? Porque se houvesse, por exemplo, uma delimitação da negociação ocorrer primeiro em cada região do bloco, e aí com voto de maioria, e depois todos os blocos têm que concordar, haveria uma limitação do MAN e da ZOPA. E seria mais fácil para que os acordos entrassem em vigor. E outra medida que também poderia ser acordada, se todos os países concordassem, houvesse uma alteração das normas da negociação, é uma entrada em vigor de acordos parciais, né? Vários acordos importantes para o comércio internacional já foram feitos e não entram em vigor porque essa discussão das tarifas de produtos agropecuários está bloqueando, e essa discussão já está tomando 2 décadas. É o que está entravando a liberalização do comércio internacional. Então, foram só alguns pontos que eu quis trazer aqui para a nossa discussão, mas eu vou encerrar aqui a minha apresentação e agradecer muito pela oportunidade, porque debaixo dos demais colegas, tanto hoje quanto nos demais dias, e está sendo uma grande oportunidade para todos nós. Bom, muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Foi muito elucidativo. De fato, há muitas alternativas e novos modelos para serem discutidos pela OMC. Sem maiores discussões, já passo para o próximo texto, que é do Paulo Henrique Mandetta, e que vai falar sobre, de novo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, e o Trade Policy Review Mechanism, como instrumento de monitoramento das ações e estudos referentes à proteção da propriedade intelectual. Então, mercados internacionais, comércio internacional e propriedade intelectual são assuntos do momento. A palavra está com o Paulo. Obrigado, professor Francisco Satiro. Agradeço pela oportunidade, aos organizadores do Congresso, na pessoa do professor Gustavo Mônaco. Gostaria de congratular o Pedro, o Lucas e a Lara, que me antecederam, fizeram exposições muito interessantes. E, bom, eu espero trazer um pouco de luz a respeito do Trade Policy Review Mechanism, que é um tema que eu descobri e aprendi e me interessei bastante a partir do meu interesse prévio por propriedade intelectual. É um tema, enfim, eu sou estudante de graduação, estou no 5º ano, e é um tema muito importante na minha formação. Tive experiências profissionais e acadêmicas muito relevantes nesse escopo. E uma coisa que me incomodava muito e que eu me indagava era exatamente a forma como essa regulação se dá em termos internacionais. E foi aí que, enfim, quando eu fiz disciplinas a respeito de uma regulação internacional da propriedade intelectual, que eu me deparei com o TRIPS, que é exatamente o acordo feito quando da fundação da OMC em 1995, nas rodadas Uruguai, como o Pedro bem comentou agora. E, enfim, é um tema que eu passei a me estudar, me aprofundar, mas sempre veio uma pulga na minha orelha, que foi exatamente a forma como essa discussão se travava. Porque o TRIPS, ele é um acordo de propriedade intelectual que dá provisões, ele dá balizas para que os estados regulem aquilo em termos locais. Ele dá balizas, mas o que eu me interessava bastante saber era exatamente a forma como isso é discutido, implementado, e a forma como os outros estados exercem pressão para que exista um compliance dos outros países em relação à propriedade intelectual, exatamente em função da característica intrínseca da propriedade intelectual, que é garantir segurança jurídica para desempenho de atividades comerciais e inovativas, e o respeito aos direitos, enfim, de patente, aos segredos industriais, aos direitos autorais, indicações geográficas, enfim. E aí que eu ao me debruçar, e óbvio, muito provavelmente talvez alguns de vocês aqui saibam, um dos fóruns especiais de discussão em que isso se dá é o Trade Policy Review Mechanism, que é um mecanismo formulado antes propriamente da fundação da OMC. Ele foi fundado em 1989, na rodada do Uruguai, no escopo das reuniões feitas pelo GATT, que é o General Agreement on Trade and Tariffs, é um acordo geral em comércio e tarifas, que foi uma primeira grande tentativa do mundo em se organizar para regulações internacionais de comércio. O GATT ele foi fundado em 1947, numa reunião em Havana. O Brasil foi signatário, salvo o melhor juízo, foram 23 países que assinaram ali no primeiro momento. O Brasil contou com a participação do diplomata Oswaldo Aranha. E desde então houve uma série de rodadas em que se regulou muito sobre tarifas e comércio, mas não muito propriamente sobre propriedade intelectual. Existiam algumas provisões anteriores em relação à propriedade intelectual, em especial convenções de Berna e de Paris, mas ainda não havia um organismo acoplado a essas provisões que pudesse dar implementação maior a essas provisões. Elas eram mais, enfim, balizas orientativas. E aí, em 1989, já no início dos esforços ali mais intensificados na rodada do Uruguai para a formação dessa organização acoplada a essas disposições,
foi criado o Trade Policy Review Mechanism, que basicamente é uma forma de você periodicamente selecionar os países, enfim, de forma em conferências, para que eles sejam submetidos a questionamentos acerca dos mais diversos temas, afeitos a comércio, a tarifas, enfim, e a propriedade intelectual. Com a criação do OMC, esse mecanismo ele foi incorporado ao OMC, e junto com o nascimento do TRIPS, em 1995 também, junto com a OMC, o TRIPS passou a ser muito discutido exatamente dentro das reuniões do Trade Policy Review Mechanism. E o que se repara nessas reuniões, e aí aí introduzo o que eu passei a estudar e a forma como eu me organizei para escrever esse artigo, enfim, estudos posteriores que eu quero fazer. Esse artigo foi uma parte do que eu consegui organizar até o momento. Essas reuniões elas acontecem periodicamente, geralmente são 1 ou 2 países por mês, e primeiro existe um relatório do secretariado do OMC que traz informações sobre o país os mais relevantes temas, em especial a propriedade intelectual, que foi o que eu selecionei aqui. E aí, posteriormente, na reunião, os países endereçam questionamentos e o país que está sendo entrevistado, que está tendo a sua política de comércio revista naquele momento, ele recebe aquelas perguntas e responde ali prima facie, e depois ele consolida isso com novas informações, entrega um relatório que é compilado pelo OMC em formato de relatório de perguntas e respostas. Então, é uma fonte de consulta muito interessante para que você note quais os interesses de um país em relação ao outro, qual a tônica do interesse de um certo país em certo tema, a forma como um país, ao ser revisto, se posiciona. Você consegue ter uma noção de direito comparado, porque existem muitos questionamentos acerca das legislações internas, dos países e o compliance delas com o TRIPS. E, enfim, muitos questionamentos também sobre a forma como a propriedade intelectual pode influenciar nas relações comerciais, porque você tem questão de exaustão de direitos de propriedade intelectual, que é um tema bastante abordado. Você tem a questão da indicação geográfica, que em muitos países isso não tem distinção muito clara na legislação e acaba criando uma insegurança muito grande. E mais o que eu gostaria de salientar, e essa foi a principal conclusão do artigo, é que o que você percebe bastante nessas reuniões do Trade Policy Review Mechanism é exatamente a diferença de tônica da discussão do TRIPS de acordo com o grau de desenvolvimento do país. O TRIPS ele é um acordo que ele prima muito pela transferência de tecnologia e pela possibilidade de que não só se proteja a propriedade intelectual de forma minimamente organizada, mas que os países subdesenvolvidos, e aí a terminologia que a ONU usa seriam os Least Developed Countries, LDCs, existem diversas provisões no TRIPS que dão conta da necessidade de transferência de tecnologia, em especial os artigos 66 e 67 do TRIPS determinam que a necessidade de que os países desenvolvidos criem acordos de cooperação, de cessão de tecnologia, e existe muita pressão para que isso seja implementado. Isso é um tema recorrente, principalmente porque boa parte das vezes em que os países desenvolvidos fazem questionamentos nos Trade Policy Review Mechanisms, a resposta de boa parte dos LDCs é exatamente que eles não têm recursos, nem conhecimento, know-how para implementarem esse tipo de política de proteção de propriedade intelectual no país deles. Uma das grandes conclusões que se chega é que os países em grau de desenvolvimento inferior,
eles têm problemas com a própria organização burocrática, enfim, de autarquias para que se registre. Existe uma demora demasiada para concessão de direitos patentários. E também existe uma dificuldade ainda que se assine provisões sobre propriedade intelectual, existe dificuldade de implementar essas mudanças dentro do ordenamento e na própria fiscalização, enfim, no law enforcement desses direitos. Por exemplo, o que acontece com o Tratado de Marrakech, que é um tratado que foi, enfim, celebrado pela OMP, pela WIPO, e que dá conta de exceção de proteção de direitos autorais, de licenciamento de obras, em caso de produção de obras para deficientes visuais. E muitos países não conseguem implementar isso. Esses são os grandes questionamentos em relação a esses países de grau de desenvolvimento inferior. Ao passo que, quando você tem um país desenvolvido, tendo a sua política de comércio revisitada nessas reuniões, uma tendência muito grande é que se façam perguntas muito específicas, especialmente em função do grau elevado de proteção desses direitos. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, existe justamente a discussão sobre o Tratado de Marrakech, porque os Estados Unidos não implementou. Existe discussão sobre o tratado que também da OMP, sobre a retransmissão de direitos de telecomunicação, enfim, de programação, que também os Estados Unidos não é signatário, e também questões muito importantes a respeito da concessão de patentes provisórias, né? de registros provisórios, enfim. Em relação à China, existem questões muito interessantes também, e ela que talvez seja o grande fiel da balança hoje em dia na OMC. A China ela entrou tardiamente na OMC, e sempre foi um país que teve alguns problemas em relação à regulação de propriedade intelectual, enfim, problemas de contrafação, etc. E existem questionamentos fortes também em relação à China, porque, assim como nos países desenvolvidos, a China ela tem características interessantes, porque ela combina problemas afeitos a países desenvolvidos com problemas de países subdesenvolvidos. E um deles é exatamente a legislação chinesa, ela tem muitos problemas em relação à diferenciação entre sinais distintivos, marcas, indicação geográfica, e isso é um problema muito discutido em relação à China. Mas, de todo modo, eu estou vendo que meu tempo está chegando ao fim. O que eu gostaria de destacar é que esses relatórios do Trade Policy Review Mechanism, eles são uma fonte riquíssima para estudo de vários temas, não só da propriedade intelectual. Eu selecionei a propriedade intelectual porque, enfim, os relatórios são muito grandes e como propriedade intelectual é meu tema de interesse, eu acabei limitando a esse tema. Mas o Trade Policy Review Mechanism é uma fonte muito rica para que a gente consiga interpretar os interesses dos países, a forma como as legislações locais estão se adaptando aos acordos internacionais, nesse caso o TRIPS, e a forma como a gente pode olhar dentro do Brasil para as legislações estrangeiras e aprender, conseguir identificar pontos de falha, pontos de melhora. Por exemplo, o Canadá foi muito elogiado no Trade Policy Review dele, porque recentemente eles fizeram uma reforma no sistema, na legislação de patentes, e um plano para o futuro muito consolidado, enfim, e também com provisões interessantes sobre a transferência de tecnologia para países menos desenvolvidos, em compliance com o artigo 66 e 67 do TRIPS. Então, enfim, concluindo, eu acho realmente uma fonte muito rica e que pode ser de grande aprendizado para a gente que gosta do direito internacional, que gosta do direito comercial, de propriedade intelectual, mas sinceramente, ele abarca muitos temas, direito ambiental, igualdade de gênero, enfim. Então, era isso, gostaria de destacar esses pontos. Claro que não dá para falar de tudo aqui, mas eu agradeço muito pela oportunidade e fico à disposição dos colegas e bem como dos que estão assistindo. Muito obrigado. Paulo Henrique, muito obrigado.
mais uma apresentação importante, tratando de mais um tema importante, né, a relação entre comércio internacional e propriedade intelectual, não podia ser um tema mais atual. Eu passo imediatamente a palavra para o Emerson Soares Mendes, que vai apresentar a exigibilidade do direito. Boa tarde, professor Satiro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse Congresso Internacional de Direito Privado, organizado pelo professor Gustavo Mônaco, a quem parabenizo e agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, que vai versar sobre a suspensão da exigibilidade de direitos antidumping aplicados definitivamente, bem como as possíveis consequências ao Estado brasileiro em razão dessa prática do Estado na análise de dumping, de prática de dumping. Bom, o Brasil ele aderiu ao acordo antidumping por meio do decreto 93.941 de 87, e esse acordo teve por objetivo primordial estabelecer normas básicas a todos os estados aderentes para que pudessem conferir uma proteção ao sistema de comércio internacional, como um todo, contra as práticas desleais, bem como munir os estados partes de mecanismos de proteção à indústria nacional, à indústria doméstica, de modo que pudessem proteger contra práticas de dumping, práticas desleais no âmbito do comércio internacional, bem como pudesse, dessa maneira, indiretamente, proteger o mercado interno e, assim, propiciar o desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma, havendo as condições necessárias para a aplicação de direito antidumping, quais sejam a existência de importação de algum produto com prática de dumping, o sofrimento pela indústria doméstica de algum dano material, ou que seja ameaçada de sofrer algum dano, ou ainda que essa prática de antidumping venha, por algum motivo, retardar o estabelecimento da indústria doméstica em determinada seara, e havendo nexo causal entre o dano e a prática de dumping, os estados passam a ter a obrigação de aplicar o direito antidumping como forma de combater essas práticas desleais no sistema de comércio internacional. Ora, o acordo antidumping, ele não prevê a necessidade de o Estado parte, antes de aplicar o direito antidumping, analisar se há interesse público ou não na imposição desse direito, né? Segundo um levantamento feito por Judith Zackel e outros, os países que adotaram a análise de interesse público para afastar a exigibilidade de direito antidumping aplicado, levaram em consideração quatro principais fatores, ou quais sejam o interesse da economia como um todo, né, os possíveis custos que a aplicação de antidumping causará à indústria doméstica que utiliza essa matéria-prima ou esse produto importado, né, o impacto que a aplicação desse direito antidumping vai causar aos usuários e aos consumidores desses produtos importados, bem como a possibilidade de, havendo a aplicação do direito antidumping, a produção da indústria doméstica seja obstada, ou seja, haja uma solução de continuidade na produção em razão da aplicação. No âmbito da legislação interna brasileira, nós temos a Lei 9.019 de 95, que incorporou, que regulou, melhor dizendo, os procedimentos de aplicação de direito antidumping para as práticas de dumping, bem como as medidas compensatórias no caso de existência de subsídios de Estados-partes, que venham a prejudicar o comércio internacional. Em linhas gerais, a Lei 9.019, ela atribui essa competência à Secretaria de Comércio Exterior da CAMEX, bem como previu a possibilidade, de suspender a exigibilidade de direitos aplicados provisoriamente, ou seja, antes da existência de uma decisão final, bem como a possibilidade de aplicação do direito definitivo, mas sem a possível suspensão de sua exigibilidade. Contudo, o Decreto 8.058 de 2013, que regulamentou a Lei 9.019 de 95, ela inovou a lei, porque ela não só previu a possibilidade de suspensão da exigibilidade
do direito antidumping aplicado provisoriamente, mas também previu a possibilidade de sua suspensão quando aplicado definitivamente. Portanto, nós temos aqui já um primeiro problema nessa prática do Estado brasileiro, qual seja a adoção de regulamento autônomo. Ora, decorre da clara redação do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, que o regulamento ele só pode dar fiel execução à lei, ele não pode inovar a lei. E é o que ocorre neste caso em específico, porque não há a previsão legal de suspensão da exigibilidade de direito antidumping aplicado definitivamente. Eu fiz um levantamento das decisões proferidas pela SESEX, desde 2001 até 2021, de todas as decisões disponíveis no site, bem como das decisões apenas que aplicaram definitivamente o direito antidumping, em comparação com os casos de suspensão da exigibilidade desse direito aplicado definitivamente. Nós percebemos que em 2002 e 2004, nós tivemos um índice de 33,33% de suspensão por existência de interesse público. Contudo, a partir de 2018, nós percebemos um incremento significativo. Em 2018, esse índice subiu para 50%. Em 2020 e 2021, o índice subiu para 66,66% dos casos em que houve aplicação e consequente suspensão da exigibilidade, né? Segundo o levantamento feito pelo IPEA em 2019, considerando as decisões proferidas entre 2013 e 2018, em 29 procedimentos analisados, em 50% deles, os fundamentos utilizados sob a veste de interesse público para que houvesse a suspensão da exigibilidade do direito antidumping aplicado definitivamente, referiam-se à matéria concorrencial, ou seja, a concentração do mercado doméstico, as condições da concorrência no mercado doméstico, bem como a existência ou não de produtos que pudessem substituir esse produto importado sob a prática de dumping. Há outros fatores também que foram considerados, tais como efeitos sobre o preço do preço e dos custos na economia como um todo, efeitos sobre a competitividade da exportação brasileira e elementos de política externa, mais especificamente relações comerciais. Mas os que mais se destacam são os elementos afeitos à matéria concorrencial. Aí nós ingressamos num segundo tópico do meu artigo, que é a distinção entre o sistema de defesa comercial e o de defesa da concorrência. Nós temos regulamentações específicas, distintas e por leis diversas. Enquanto o sistema de defesa da concorrência tem por objetivo primordial defender a livre concorrência entre participantes de um mesmo mercado, enquanto instrumento da livre iniciativa, e a defesa do consumidor como destinatário final, e também como, entre aspas, vítima da prática anticoncorrencial, no sistema de defesa comercial, como vimos no início, tem por objetivo primordial tornar o sistema do comércio internacional alheio às práticas desleais. Portanto, a grosso modo, nós poderíamos dizer que, enquanto na defesa comercial nós temos uma disputa entre estados, na defesa concorrencial nós temos uma disputa entre agentes econômicos de um mercado interno, né? Além disso, nós temos a questão da competência legalmente atribuída tanto à SESEX quanto ao CAD. Enquanto o artigo 5º da Lei 9.019 atribui a competência à SESEX para a investigação da prática de dumping e a aplicação de direito antidumping, o artigo 9º da Lei 12.529/2001, que regulamentou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, atribuiu a competência material ao CAD de analisar, investigar e decidir eventuais infrações à ordem econômica. Além disso, nós podemos acrescentar o artigo 11 da Lei 9.784 de 99, que regula o procedimento administrativo no âmbito federal. Esse dispositivo expressamente determina que os órgãos da administração devem exercer sua competência legalmente atribuída dentro dos seus limites legais. Somente podendo transbordar, somente podendo avançar na competência de outros órgãos quando houver expresse legalmente a admissão de delegação e avocação.
o que não me parece ser o caso entre o sistema de defesa comercial e o sistema de defesa da concorrência. E me parece que o legislador fez essa opção de separação quando dispôs no artigo 119 da Lei 12.529 de 2011 a inaplicabilidade do acordo antidumping em matéria concorrencial. Parece-me que nesse momento o legislador deixou muito clara a separação entre defesa comercial e defesa concorrencial. Não é à toa que no final do ano passado foi apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo de número 575/2020, que tem por objetivo justamente sustar dispositivos do decreto 8.058 que permitem a suspensão da exigibilidade de direitos antidumping aplicados definitivamente, bem como a possibilidade de a SESEX analisar matéria afeita ao direito concorrencial, ao sistema de defesa da concorrência, quando dá decisão dos processos afeitos à prática de dumping. Ora, então, concluindo, quais seriam as possíveis consequências ao Estado brasileiro da adoção dessa prática? E, portanto, aí nós podemos estabelecer a ligação desse estudo com o direito internacional. Ora, o acordo antidumping, ele teve como objetivo primordial coibir as práticas desleais no comércio internacional. E, em seu artigo 18, item 5, expressamente determinou aos estados que adequassem sua legislação interna aos termos do acordo. Além disso, nós podemos agregar o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que impede de os estados partes alegarem o direito interno como justificativa para afastar a aplicação do direito previsto nos tratados e acordos internacionais. Né? Diante desse cenário, possivelmente, o Estado do Brasil pode ter um requerimento de consulta por um outro Estado, sob a alegação de que estaria sendo comprometida a execução dos objetivos do acordo antidumping, bem como, eventualmente, esse Estado poderia alegar que, diante dessa prática, ele estaria sendo prejudicado na percepção de vantagem que seria devida a esse Estado. Não havendo uma solução satisfatória para ambos os Estados por meio dessa consulta, o Estado pode levar essa questão, esse assunto, ao órgão de solução de controvérsia da OMC. E aí, sim, ter uma decisão vinculatória a todos os órgãos estatais envolvidos. Bem, essas eram as minhas considerações que eu tinha a fazer acerca do tema e, mais uma vez, agradeço a oportunidade e a mediação do professor Satírio e fico à disposição de todos. Emerson, muito obrigado. Além de ter sido uma apresentação interessantíssima, me recordou o primeiro assunto que eu discuti na minha primeira matéria de pós-graduação, que foi justamente antidumping. Então, foi realmente muito bom. Antes de passar para a próxima apresentação, eu recordo que a próxima seria a da Ana Fonseca, que infelizmente por um problema de Covid não pôde comparecer. Então passamos para o próximo texto. Quem vai apresentar é João Pedro Correia e Silva. O texto ele escreveu junto com Carolina Araújo de Azevedo e é sobre investimento estrangeiro chinês no setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Então, João Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Francisco. Agradeço também a toda a organização do Congresso. Uma felicidade muito grande estar aqui apresentando o artigo escrito em coautoria com a professora de Direito Internacional Privado da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Carolina Pisoeiro. Eu sou recém-formado pela mesma instituição, Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, e também parabenizo os demais colegas pelas exposições dos seus trabalhos, foram muito, muito boas. O nosso artigo sobre o investimento estrangeiro chinês no setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro, ele foi dividido inicialmente em 3 partes, sendo a primeira parte a conceituação do que seria investimento estrangeiro, a segunda parte mapeando um pouco os investimentos chineses
na indústria de petróleo e gás natural aqui no estado do Rio de Janeiro. E, por fim, a terceira parte, trazendo os desafios que se tem na atratividade desses investimentos estrangeiros em um contexto de transição energética. Então, sem mais delongas e iniciando aqui os pontos do trabalho, é interessante ver o fruto da evolução das relações internacionais, com o aparecimento desses novos atores, que são as empresas transnacionais, abrindo exatamente esse enfoque multidisciplinar da nossa disciplina aqui de Direito Internacional Privado. Não existe na doutrina do direito internacional dos investimentos uma noção unívoca do que seria o investimento estrangeiro. Então, para fins do nosso artigo, a gente teve a noção de investimento com base em alguns instrumentos de livre circulação de capitais, como o Código de Liberação de Movimentos de Capitais da OCDE e a Diretiva União Europeia 88.361 de 1988, onde é possível identificar alguns elementos caracterizadores da noção do investimento, né? Que seria, primeiro, a existência de um aporte de capital, em segundo lugar, o estabelecimento de relações econômicas e jurídicas duráveis com o país hospedeiro, através de uma entidade que exerça atividade econômica, e, em terceiro, que o realizador do aporte, ou seja, o investidor, tenha influência efetiva na governança dessa entidade criada para o exercício de atividade econômica. O termo estrangeiro, por sua vez, ele faz alusão à personalidade do seu proprietário, segundo critério de nacionalidade ou domicílio, ou, no caso do Brasil, devido à movimentação transfronteiriça de ativos sujeitos a registro no Banco Central. O investimento estrangeiro, ele tradicionalmente é subdividido em duas categorias, quais sejam o investimento estrangeiro direto e o investimento estrangeiro em carteira ou portfólio. Para fins da nossa análise, a gente focou no investimento estrangeiro direto, que é aquele onde o investidor aporta o capital a partir da efetiva criação e controle de uma empresa, de uma sociedade empresária no país hospedeiro, para o exercício de uma atividade econômica produtiva em determinado setor. E qual é a relação entre os investimentos estrangeiros e o setor energético? Ao longo do tempo, a gente viu um fluxo ampliado de investimentos estrangeiros no setor energético, sobretudo a partir da segunda metade da década de 80, em um contexto de privatizações de empresas de energia por toda a América Latina, e com o Brasil não foi diferente. E nesse sentido de ampliação de investimentos estrangeiros e também de ascensão chinesa à segunda maior economia do mundo, a gente tem os chineses se apresentando hoje como um dos maiores investidores estrangeiros no nosso país. Só, agora já encaminhando para a segunda parte, entre 2007 e 2018, o estoque de investimentos chineses no Brasil foi de 58 bilhões de dólares, predominantemente no setor de energia também. Do total desses investimentos, só no ano de 2018, 7% deles foram direcionados ao estado do Rio de Janeiro, por todo o seu potencial energético na indústria de petróleo e gás natural, sendo esse setor um dos preferidos do investidor chinês, tanto o setor de energia quanto toda a infraestrutura que se demanda para o desenvolvimento desse setor de petróleo e gás. E aqui, alguns estudos de caso, na indústria de petróleo e gás, os chineses eles vêm demonstrando enorme interesse, sobretudo nas reservas de pré-sal. Ao longo dos anos, a gente teve a presença dessas sociedades empresárias chinesas nos leilões da ANP para blocos exploratórios de petróleo e gás natural. Em 2018, por exemplo, a gente teve a participação da empresa chinesa a Shandong Qerui Petroleum, vencendo a licitação para a implementação de uma unidade de processamento de gás natural no complexo do Comperj, na cidade de Itaboraí, com aporte previsto de cerca de 600 milhões de dólares.
Outro aporte importante nesse setor foi a aquisição de 33% de projetos termoelétricos no Porto do Açu, que fica na cidade de São João da Barra, pela State Power Investment Corporation of China, a SPIC. Ainda no Porto do Açu, também foi apresentado um projeto de construção de um gasoduto interligando esse gás que vem do pré-sal às termoelétricas do complexo do Porto do Açu. E a relevância de todo esse capital, toda essa participação chinesa pujante no setor, exatamente para a atração desses investimentos em infraestrutura e um impacto significativo da economia, sobretudo na região do norte fluminense, com a atração de indústrias correlatas para a região, com a geração de emprego e renda, com aumento de tributação, royalties. Então, toda essa questão dos investimentos estrangeiros, sobretudo chineses, que são de onde são aportados os investimentos mais robustos nesse setor, auxiliam nessa difusão da infraestrutura e no desenvolvimento do setor. Entretanto, a gente tem alguns desafios em relação a essa atratividade de investimento estrangeiro chinês aqui para o setor de petróleo e gás no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro em particular, que são as discussões sobre transição energética, desenvolvimento sustentável, enfrentamento às mudanças climáticas e outros aspectos também regulatórios que eu não vou aprofundar muito, até por não ser o objeto da pesquisa e pelo tempo, sendo essas discussões centrais no momento que estamos vivendo, né? Diversos países vêm adotando medidas propositivas para brecar a utilização de combustíveis fósseis, principalmente no horizonte entre 2025 e 2030. Países, consumidores e sociedades empresárias expressamente declarando a sua intenção de atingir neutralidade de emissões de carbono no horizonte de 2040 a 2050, metas de substituições de combustíveis fósseis, inclusive o gás natural, a partir de 2030. E isso não é um fenômeno que atinge somente as empresas do setor de energia, né? Atinge todas as empresas, mas, sobretudo, as empresas do setor de petróleo e gás, que também anunciaram uma redução na sua produção, transportando o foco dos seus investimentos para o setor de energias renováveis. E os investimentos chineses, apesar de demonstrarem um apetite bem grande nesse setor, eles não são excluídos dessa tendência, até mesmo por conta das diretivas trazidas pelo governo chinês, na figura do seu presidente, o Xi Jinping, que anunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas que a China pretende atingir o pico de emissão de carbono antes de 2030 e alcançar sua neutralidade antes de 2060. Apesar do país asiático ser um líder em emissões de carbono e contribuindo com mais de 27% das emissões, ao mesmo tempo é o maior investidor em projetos envolvendo energias renováveis e como consequência, os recursos e financiamentos para projetos de infraestrutura na área no setor de petróleo e gás natural podem se tornar mais escassos aqui no Brasil, prejudicando o desenvolvimento de infraestrutura desses setores. Com isso, é imprescindível acelerar o desenvolvimento do setor antes até de 2030, antes do atingimento dessas metas internacionais de neutralidade de emissões de carbono, sendo a década que nós estamos vivendo, entre 2020 e 2030, um período crucial para a implementação de programas de atratividade de investimentos estrangeiros. A gente teve um grande passo no setor de gás natural, por exemplo, que foi a nova lei de gás, que dá um pouco mais de segurança jurídica a esses investidores no sentido de abertura desse setor, mas ainda não é o suficiente para monetizar todo
esse petróleo e esse gás que a gente tem no pré-sal, antes que, efetivamente, a gente tenha uma pressão para a transição energética. E, apesar do Brasil ter uma matriz energética predominantemente composta de energias renováveis, essas outras energias, elas hoje têm um papel crucial na segurança energética brasileira, na atratividade de investimentos, como eu disse, e a gente não pode desprezar a enorme oferta que a gente tem, sobretudo no pré-sal. O tempo, ele está, assim, contra o Brasil nesse sentido, e a solução não é simples, mas os primeiros passos eles já foram dados, mas exige uma atuação conjunta e estratégica entre o setor privado, as agências reguladoras e o setor público, que são essenciais para a melhoria do ambiente de negócios, do arcabouço regulatório, da segurança jurídica, a fim de colocar o país, no geral, e o estado do Rio de Janeiro, em particular, ainda mais na mira dos investimentos estrangeiros e do desenvolvimento desse setor. Eram essas as colocações que eu tinha em relação ao nosso artigo. Eu agradeço demais a oportunidade e fico à disposição. Fecha com mais que é a questão do petróleo, não só no Brasil, mas no mundo. Com isso, a gente fecha os textos todos de apresentação da tarde. Achei que foi extremamente produtivo, aprendi muito com todos e agradeço mais uma vez o convite e convido a todos para acompanhar a sequência do evento. Muito obrigado e boa tarde a todos.